noite. Estamos no ar com mais um programa Direito e Debate. Hoje estou aqui para falar de uma paixão minha, que é justiça desportiva. No entanto, num momento bem infeliz, devido aos acontecimentos que ocorreram no jogo realizado na Arena entre Atlético Paranaense e Vasco, que foram passados em todos os locais da imprensa, seja mídia televisionada, seja rádio, rede social. Infelizmente, a cidade de Joinville ficou manchada pela violência de alguns torcedores, se é que podem chamar de torcedores, que aqui estiveram no domingo. E eu trago aqui uma pessoa que é especialista no assunto, também advogado do JEC, meu amigo, o Dr. Pugliese Júnior, Roberto Pugliese Júnior, conhecido por todos, eu o chamo de Pugliese. Tudo bem, Pugliese? Tudo bem, Gabriela, uma satisfação estar aqui. Pena falar num assunto como esse, né? Pois é, infelizmente, como eu disse, gostaria muito de tê-lo chamado aqui para falarmos das coisas boas da justiça desportiva. Mas o assunto a gente não pode deixar passar, essa questão do Estatuto do Torcedor, e eu gostaria que o doutor desse uma explanada a respeito do Estatuto do Torcedor, principalmente no que diz respeito a essa questão da segurança, da responsabilidade do clube mandante. Então, eu entendo que a gente precisa primeiramente separar as questões esportivas do resto, principalmente da criminal. O que aconteceu na Arena no último domingo foi atos criminosos, bandidos mesmo, que vêm aos estádios para fazer, como utilizá-los como palco para os seus atos criminosos, né? A gente costuma falar que são rixas entre as gangues que usam os clubes, como as torcidas, como desculpa, ou como forma de se esconder desse ato. Então, a gente tem que separar a questão esportiva, porque o que tem acontecido nos últimos tempos é que voltaram os atos de selvageria e violência nos estádios, mas acaba que ninguém dos infratores são punidos e quem é punido é apenas o clube, num caráter esportivo. O clube acaba vindo cumprir pena em outro lugar, e foi justamente o que aconteceu aqui. O Atlético Paranaense veio cumprir sua pena em Joinville e se deparou com uma situação totalmente inusitada, que foi a ausência da Polícia Militar. Em nenhum lugar do Brasil isso acontece. A legislação brasileira, a Constituição e a legislação exigem a presença de segurança pública para os torcedores. Que fique claro que eu estou falando em segurança para os torcedores, não necessariamente para o árbitro da partida e nem para o resto da competição. Mas aqui em Joinville a polícia simplesmente informou que não iria trabalhar, e já não tinha sido a primeira oportunidade, foi a segunda oportunidade. E o Atlético teve que fazer o jogo só com seguranças privadas, só que era um jogo de risco. E o risco, infelizmente, se concretizou com as cenas de selvageria e de violência em que, infelizmente, a gente viveu aqui e que estão correndo o mundo. Agora, Pugliese, essa questão da solicitação do policiamento, que ficou bem claro, né, através da Polícia Militar, expediu nota oficial informando que já havia comunicado ao Atlético Paranaense que não estaria dando guarida dentro do estádio. Poderia o Atlético Paranaense informar CBF, algum órgão superior, informando o seguinte: se não tiver policiamento, eu não realizo o jogo, por falta de condições mínimas de segurança? Olha, poderia. Eu acho que esse não é o foco, mas poderia. O Atlético poderia ter evitado, tomado algumas medidas, especialmente comunicando o fato e pedindo providências, ou até, de repente, a não realização da partida. Mas eu digo que isso não é o foco porque a orientação é que se faça o jogo, que o jogo seja realizado com seguranças privados nesse caso. Só que segurança privada, a prática está aí, não tem condições de fazer a segurança adequada da partida, justamente por isso que é exigida a presença da polícia. O Estatuto do Torcedor determina que o clube solicite a presença da polícia dentro e fora do campo. Até para esclarecer, o Estatuto do Torcedor, né, no artigo 14,
Até assim, se você ler só o artigo 14, o caput, você pode entender que a segurança privada é o suficiente, estaria cumprindo o Estatuto do Torcedor. No entanto, no inciso 1º, ele deixa bem clara a questão da segurança pública, dentro e fora dos estádios. Sim, é o que eu tenho dito. Há 100 anos se tem futebol no Brasil e há 100 anos tem segurança pública. Por que tem segurança pública? Tem público, tem pessoas, muitas pessoas reunidas, em situações de conflito de interesses, em que uma está torcendo para um e outra está torcendo para outro. E a partir daquilo ali, os ânimos se acaloram e podem acontecer situações. Nós estamos já num passo, já estamos além disso. Eu estou falando de como surgiram as coisas. Hoje, a gente já sabe que os estádios são frequentados por bandidos, não na maioria, é a minoria absoluta, mas tem bandidos travestidos de torcedores que acabam tornando o risco das partidas de futebol muito grande. Então não pode, além da exigência legal, uma exigência prática dos torcedores. Se você for perguntar para qualquer torcedor que estava lá presente o que ele gostaria naquele momento, ele ia dizer, polícia. É a primeira coisa que se pensa. Porque quem é capaz e que tem o dever de dar a segurança, de intervir, de coibir, de prender, reprimir as desordens. E com a ausência da polícia, o que teve que acontecer? Primeiro teve que acontecer o incidente para que o jogo fosse paralisado, para que acontecesse tudo o que aconteceu e aí sim chamassem a polícia e o jogo só prosseguisse com a presença da polícia. Quer dizer, é uma incoerência. É uma incoerência. Ainda que o evento seja privado, há determinação legal para que tenha a presença da polícia e eu entendo que essa questão legal ela é necessária, porque nós temos muitas pessoas em um grande risco envolvido. Até se comentou e tem se comentado, porque hoje nós temos as redes sociais e já é sabido, né, do grande público que essas torcidas organizadas, né, elas utilizam o jogo como um meio para a violência. E elas já marcam essas disputas, elas ficam marcando por rede social. Sim. E disse até que neste jogo, inclusive a torcida do Atlético Paranaense orientou que os seus ali formadores não levassem mulheres e crianças, porque já estavam marcando um encontro, vamos dizer assim, entre as torcidas. Isso eu não tenho essa informação, eu ouvi falar também, mas a gente não sabe se é verdade. Agora, é inequívoco, todo mundo sabe que realmente existem esses agendamentos de conflito prévio e que é esse o intuito de boa parte desses torcedores quando vêm aos estádios, né? Então, mais prova do que é essa, de que estamos falando de questão de segurança pública, não tem. Porque as torcidas normalmente se deslocam de uma cidade para outra, escoltadas pela polícia, com horário marcado com a polícia para poder chegar ao estádio. E aí a polícia entrega lá no estádio e diz assim, agora aqui é problema teu. Com tanta gente dentro do estádio da praça esportiva, com crianças, com mulheres, com famílias, enfim, é uma irresponsabilidade sem tamanho, né? Então, eu acho que a gente precisa começar um debate, tá? Um debate profundo, envolvendo o Poder Executivo, envolvendo o Ministério Público, o Judiciário, né? As próprias polícias dos estados, as polícias civis e as entidades esportivas também, claro, que são envolvidas e têm interesse, mobilizar a CBF, mobilizar as federações, que isso não pode acontecer. E isso tem que se tomar medidas mais enérgicas do que simplesmente punir um clube, dar uma multa e jogar em outro lugar, porque até que se aplicar a pena de portões fechados, você vai ficar alguns jogos sem público, quando voltar a ter público você vai continuar tendo o mesmo risco, quer dizer, não resolve o problema. Correto. Bom, nós vamos dar uma breve parada e já retornamos com o tema violência nos estádios. Continuamos aqui com o Dr. Roberto Pugliese Júnior para tratar do tema violência nos estádios. Dr. Pugliese, a questão da violência nos estádios até tem sido muito batido na tecla de que a justiça desportiva não tem agido. Agora, até foi interessante que no começo aqui no primeiro bloco, o doutor colocou a questão da diferença do que a justiça desportiva, aonde ela vai atuar e aonde tem que atuar as outras justiças.
que, até onde eu vejo, o maior problema hoje não está na questão da justiça desportiva. Ela vem cumprindo a questão de aplicar mandos, portões fechados no que é possível. Agora, a justiça comum não vem fazendo o seu papel. É o que eu penso, exatamente o que eu penso. Eu acho que, apesar de advogar, né, para o Joinville e estar tão envolvido com a justiça esportiva, eu não estou aqui para dizer, não, os clubes não têm que ser penalizados. Os clubes fazem parte de um contexto todo e que eles têm que ter a sua parcela de responsabilidade e ser punido quando constatada a responsabilidade deles. Agora, tem outros personagens, o Estatuto do Torcedor, por exemplo, atribui responsabilidade às entidades organizadoras, no caso CBF e federações, Sim. Pela segurança. Só que as federações, elas repassam aos clubes, ou seja, lavam as mãos. Aí nós temos o poder público que tem que punir os criminosos, que também prende, tá, daqui a pouco a pessoa está solta. Tivemos o caso lá dos torcedores corintianos na Bolívia, foram presos na Bolívia, voltaram, estavam praticando atos em Brasília e não foram presos, e a coisa vai seguindo assim, uma impunidade que foge ao controle dos clubes e das próprias entidades organizadoras. Controlar isso não dá. Então, por isso que eu digo que tem que separar as coisas e se começar um debate maior, uma mobilização maior em cima disso, porque senão nós vamos continuar convivendo com fatos cada vez mais graves. Tem que tomar cuidado também que há um tempo atrás surgiu o Estatuto do Torcedor, que foi um grande avanço, é uma lei bem avançada, uma das melhores do mundo, só que muito pouca coisa é cumprida, pouca coisa acontece na prática. Então eu vejo que precisamos todos nos unir em torno do que se interessa. O que interessa? Segurança do torcedor, segurança do cidadão, né? Por isso que eu tenho batido na tecla de que a polícia, ao lavar as mãos e dizer não vou atuar, dentro do estádio não é responsabilidade minha, é virar as costas para o torcedor, virar as costas para a legislação e deixar com que as consequências sejam quais forem, aconteçam e que talvez acabem só os clubes sendo penalizados. Que até assim, eu acho que está havendo uma inversão de valores. Hoje está se primando o bem privado, que nós sabemos quem detém ali poder da questão principalmente do Campeonato Brasileiro, é muito dinheiro envolvido, então está se primando isso daí, que a ação é a questão de transmissão de jogos, não pode parar, tem que ter, se não tiver público, como é que vai transmitir? Só que em detrimento de vidas e seres humanos, que deveria estar em primeiro lugar. O foco deveria ser, em primeiro lugar, a segurança pública dos que estão ali dentro, tanto jogadores, torcedores, árbitros que estão trabalhando, imprensa, porque no domingo, desculpe, na arena, o temor era de todos. Todos que estavam lá presentes, trabalhando ou só como espectadores, estavam assustados. Realmente. Então, eu acho que vem existindo, é isso né, mesmo, Pugliese? É isso mesmo. Tá? Por isso que eu digo que o debate tem que acontecer e tem que ser visto de uma forma mais ampla, porque senão fica isso, um puxa para o seu lado porque é clube, o outro é a televisão, que também não quer meter a mão nesse vespeiro, e na verdade está todo mundo envolvido. Sim. E vai além da questão esportiva. Nós, infelizmente, apesar de ser um evento privado, nós estamos pensando na segurança do cidadão que vai aos estádios. E não são 100, 200 mil, são 10 mil, 15 mil, 50 mil pessoas. Se não for a segurança pública, não tem como fazer segurança em jogos de tanto risco como alguns, uma boa parte dos que ocorrem. É diferente dos shows, mas show é um evento privado e não tem polícia dentro do estádio. Mas tudo bem, você coloca o segurança lá, qualquer confusão, a segurança tira aquela pessoa que criou a confusão. Nós, no futebol, já vemos que quem está indo lá torcer, uma parte de quem está indo torcer, não vai com o intuito de torcer, vai com o intuito de rixa, de conflito, e até pode causar situações como essa, ou até mais graves do que aconteceram hoje. Até a questão, porque tem se falado, olha o país da Copa, o país da Copa e acontecendo tudo isso. Agora, acho que a gente pode analisar de um outro ângulo, Pugliese, que por ocorrer esse evento, a Copa do Mundo ocorrer no meados do ano de 2014, entidades, governo vão se esforçar mais para resolver a questão, não seria assim? Que até eu vi nas redes sociais que a própria presidente Dilma já se manifestou a respeito, exigindo que se tome providências, juntamente com a FIFA, porque daí tem a FIFA
em cima disto? Aí eu já vejo o seguinte, temos que separar o evento FIFA, os eventos FIFA, dos eventos nossos nacionais. Primeiro que a legislação aplicada da FIFA é a Lei Geral da Copa, que traz todo um conceito europeu para o Brasil. E que é o que nós devemos aprender com isso. Né? Então, por exemplo, na Europa, em alguns países, e nos próprios eventos da FIFA, a polícia não intervém nos eventos privados, não está dentro dos estádios. Mas existem seguranças preparados para isso. Nós no Brasil não temos empresas preparadas para lidar com esse tipo de segurança. E principalmente de uma hora para outra. Olha, eu vou contratar uma empresa que agora vai fazer o papel da polícia. Sim, não é da noite para o dia. E não temos na entrada dos estádios, não temos até na escolta dos torcedores, porque muitas das confusões acontecem na rua, onde tem policiamento. A polícia se mostra despreparada e quanto mais as empresas privadas. Mas nós temos que aprender com o modelo europeu, com o modelo da FIFA, que é outra coisa, que é outra legislação, e tentar implantar esse modelo aqui no Brasil, com investimento, com preparação, com tempo de adaptação, né? Com adaptação das praças esportivas, porque o que a FIFA prega nos estádios, que está todo mundo criticando, se você for olhar os estádios da Copa, eles estão mais adequados para evitar esse tipo de situação do que os nossos. O que a polícia, o bombeiro aqui no Brasil pede é contra o que a FIFA diz. Então, são conceitos diferentes que têm que ser estudados e definidos. Qual é a melhor forma? Né? Alguém estudou para chegar à conclusão que dessa forma é melhor ou daquela? Eu entendo que o padrão FIFA, que tão falado, é o que a gente tem que trabalhar para conseguir, mas isso não é de uma hora para outra, não é simplesmente dizendo assim, a partir de agora não quero desse jeito e está resolvido o problema. Mas eu digo até na questão que, infelizmente, as coisas funcionam assim. Percebe-se a preocupação dos nossos governantes aqui com a imagem do país. Então, preocupado com a imagem do país, aí eles vão se mexer para fazer alguma coisa no nosso campeonato, principalmente no Campeonato Brasileiro, para então chegar na Copa, todos os jogos que irão ocorrer até lá vão ser exemplo. Estamos mostrando que agora não vai mais ter violência, estamos fazendo algo para acabar com a violência nos estádios. Até a gente vai dar uma paradinha, Pugliese, para um breve intervalo, e na sequência, no nosso último bloco, nós continuamos falando a respeito e vamos falar dessa questão de segurança privada, segurança pública, como chegar num bom senso. Já voltamos. Voltamos então com o nosso último bloco. Pugliese, continuando o assunto da questão da preocupação da imagem dos governantes, e aí sim, quem sabe a gente vai ter uma efetividade na questão da solução desse problema da violência nos estádios. Eu costumo falar, quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa, que todos os países, quando se candidatam a sediar uma Copa, não é simplesmente porque querem sediar uma Copa, é porque tem um propósito para o país. Então eles querem trazer investimentos, querem trazer as atenções do mundo e usar a Copa como meio para alguma coisa. E eu dizia à época que o Brasil poderia utilizar isso para acabar com a violência nos estádios. E não se viu, desde 2007 para cá, não se viu nenhum tipo de atitude, nenhum trabalho para que isso mudasse. Talvez ainda tenha tempo e ainda seja essa oportunidade. Eu sinceramente não acredito, mas tenho fomentado essa discussão de que todas as instituições, os órgãos têm que se unir em torno do problema para combater esse problema. E não como nós estamos hoje discutindo, e é objeto dessa discussão agora, que é a polícia querendo se eximir do problema, e é isso que está acontecendo, com ou sem apoio do Ministério Público. Eu não sei se a polícia está respaldada ou não, uns dizem que sim, outros que não, mas eu entendo que a gente tem que todos se unir em torno de um problema social, que é essa violência nos estádios. Com certeza, não é hora de se distanciar, né? É hora de todo mundo ir para o mesmo ponto, estar convergindo. Então é hora de Polícia Militar, Ministério Público, Federação Catarinense de Futebol, Tribunal de Justiça Desportivo, todo mundo se unir para tentar solucionar. Os governos dos estados, o governo federal, tem que ter uma mobilização e enfrentar o problema, né? Não fugir do problema. O problema está constatado, todo mundo já sabe o que é, todo mundo já sabe que são bandidos,
Já tentaram cadastrar torcedores, a lei manda cadastrar torcedores, não conseguem cadastrar torcedor, não conseguem extinguir a organizada, e aí? E fica por isso? E aí, então vamos lavar as mãos? Não, vamos continuar buscando solução. Na Inglaterra eles enfrentaram esse problema, eles tinham um problema muito mais grave que no Brasil, Sim. E o problema acabou. Acabou com coisas assim até estranhas, como por exemplo, acabar com o alambrado. Quem diria, pô, mas eu vou tirar alambrado, que é o que me dá segurança, que protege o jogo? Sim, vou acabar com o alambrado, porque desde que eu puna quem pisar no gramado, quem invadiu o gramado. E outra, eu tenho que dar o livre acesso das pessoas, de repente, para o gramado em caso de necessidade, em uma emergência. Então, esses padrões, essas lições que os outros países têm, a gente tem que aprender. E lá não foi de uma hora para outra, não foi uma lei que mudou o país, foi um estudo, foram anos de investimento, o governo dando incentivo e tempo para os clubes se adaptarem. E agora os clubes ou entram na linha ou são punidos, ou as pessoas entram na linha ou são punidas. Isso é que nós precisamos aqui. E até a questão da Copa, entendo eu que pode ser um período de experimentação para nós aqui dentro, porque a Copa, todo mundo sabe, é organização FIFA, né? Então, uma experiência para nós aqui dentro, por essa questão de segurança, vai ser um período ali bem interessante de estarmos estudando, de colocar pessoas que tratam de segurança, para depois começar a trabalhar com uma segurança privada e não chegar da noite para o dia, entender que segurança, se trata de um evento privado, lá dentro não pode ter a segurança pública, pronto, não vamos mais lá dentro, se acontecer um fato de alto risco, nós entramos. A gente tem que ver o seguinte, que a lei aplicável ao evento FIFA, no caso a Copa do Mundo, é a lei geral da Copa. Então o Estatuto Torcedor, tudo isso que a gente está falando aqui não se aplica para a Copa do Mundo. E outra, que é o principal, e que a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que aprender a ver como que a FIFA trabalha nos seus eventos, mas o público que frequenta a Copa do Mundo é totalmente diferente. É completamente diferente por uma série de fatores sociais que fazem com que seja diferente. Porém, isso que você falou da questão da polícia tentar se isentar e querer não fugir do problema, eu tenho usado essa expressão, isso a gente tem que analisar de cara como um erro, porque foi o que aconteceu, de uma hora para outra se disse, olha, nós entendemos que o evento é privado, só que há 100 anos em eventos privados de futebol tem a presença da polícia, no Brasil inteiro tem a presença da polícia, e só em Joinville, não é nem em Santa Catarina, em Joinville, o Ministério Público, até onde consta o Ministério Público estaria interessado em tirar a polícia dos estádios, e a polícia de Joinville que tem esse interesse. Você não vê esse movimento, apesar da polícia ser estadual, você não vê a polícia, não é um movimento que venha de Florianópolis para o estado inteiro. É só em Joinville. Tem alguma coisa errada, né? Ainda que esse debate seja necessário, talvez não seja o momento nem a forma adequada. E, Pugliese, uma última pergunta. A responsabilidade do Joinville Esporte Clube nesse evento? Bom, o nosso entendimento é que não há nenhuma responsabilidade, até porque o Joinville não é o detentor, o dono do estádio, ele apenas utiliza o estádio por força de um contrato. A cessão do estádio para o Atlético Paranaense foi via Fundação de Esportes, FELEG, via um contrato na forma permitida pela lei, com pagamento, na forma fixada pela lei. Não vejo qualquer problema estrutural no estádio, né? Até porque os laudos estão todos em dia, estamos tendo constantes visitas da polícia, do bombeiro para esse fim, para aprovar para o ano que vem. Então, não consigo ter fazer qualquer relação entre o fato e a Fundação de Esportes, o estádio e o próprio Joinville Esporte Clube. Correto. Dr. Pugliese, agradeço a sua presença aqui. Como eu disse, gostaria que tivesse vindo numa outra ocasião, não para falar de um assunto tão triste como esse, que foram cenas bárbaras, realmente. Como eu disse, pareceu uma arena de horrores. Eu estava lá e foi horrível o que se viu. Mas agradeço a sua presença, muito pelos esclarecimentos aqui para nós. Obrigada. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. Eu gostaria aqui de esclarecer que foi feito um convite à Polícia Militar, que havia confirmado a sua presença aqui no programa, através do Major Jofrei, que não esteve presente, para também prestar esclarecimentos ao público. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigada. Tchau.